Olá, começando mais um Refletindo Vida com Juben Ferraz. É muito bom poder falar com você agora. Eu quero agradecer por você ter acessado o meu link e eu te peço que você me dê alguns minutos. Rapidamente, eu quero refletir com você. Sabe qual que é o problema das pessoas? As pessoas passam por essa vida sem refletir, vão vivendo, acorda, dorme, trabalha, estuda e as pessoas não param para pensar. Então o objetivo do meu programa, se eu puder ter essa pretensão, é convidar as pessoas a uma reflexão. E hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, o caminho da cura de Deus. Eu repito a você, o caminho da cura de Deus. Ao falar de cura, significa que nós estamos lidando com enfermidades, doenças que as pessoas enfrentam na sua vida, sejam elas doenças físicas, enfermidades emocionais ou até mesmo de ordem espiritual. Na verdade, viver enfermo em qualquer uma dessas dimensões não é nada bom, é muito complicado, é muito difícil. E em 2 Crônicas 7,14 eu encontrei um texto da Bíblia Sagrada que eu gostaria de citar para você. Está escrito assim na Bíblia: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Eu estava lendo no meu devocional e eu fiquei impactado meditando nessa história da Bíblia Sagrada. Sabe quando você lê a Bíblia e ela toca no seu coração? Eu fiquei tocado quando eu estava lendo esse texto. E eu quero deixar o seu coração e compartilhar com você rapidamente 4 caminhos para a cura de Deus, como ela acontece, porque a cura de Deus flui na vida de algumas pessoas e de outras pessoas não. Com isso eu não quero julgar pessoas que morreram de enfermidades ou que estão enfermas, eu não tenho essa pretensão jamais, mas eu quero apontar biblicamente 4 caminhos que eu encontro nesse texto. A primeira ideia que eu quero compartilhar com vocês é que a cura de Deus ela acontece quando nós vivemos como povo de Deus. Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome. É impressionante viver como povo de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que de domingo são santas e os outros 6 dias da semana elas vivem como profanas, fazem coisas terríveis. Durante domingo no culto as pessoas oram, louvam, dizem amém, se comportam, têm uma postura legal, mas durante a semana parece que tem uma roupa de crente, sabe? Que nessa minha camisa aqui, eu só coloco a camisa, ela se veste de evangélico e aí durante a semana a pessoa se revela fazendo coisas que não agradam ao coração de Deus. Nós não podemos ser assim, sabe? Eu tive alguns amigos norte-americanos, poderia ser de qualquer país, africanos, lá da África do Sul, poderia ser da Europa, poderia ser do Japão, mas eu convivi com alguns americanos e eu fiquei impressionado com essas famílias que eu convivi em Londrina, no Paraná, minha cidade, uma das minhas cidades natais, que eu nasci em Ponta Grossa, mas passei a maior parte do tempo em Londrina. Essas famílias, mesmo morando no Brasil, comendo comida brasileira, se relacionando com brasileiros, eles continuavam a ser norte-americanos de verdade. Eles não perderam a sua essência, a sua cultura e as suas tradições. É assim que eu e você temos que viver em relação à nossa vida com Deus para sermos curados. Temos que viver como povo de Deus em todo o tempo. Segundo, nós temos que nos humilhar em oração, é o que o texto diz. Ali fala: se o meu povo se humilhar e orar. E sabe, queridos, a cura de Deus flui na vida de pessoas que se humilham, de pessoas que, eu quero frisar que na verdade Deus ele não fica lá do céu como um carrasco sarcástico esperando a gente se humilhar para simplesmente dar risada, para simplesmente se satisfazer como Deus. Não, jamais. Ele espera que a gente se humilhe, que eu e você nos humilhemos, porque quando alguém se humilha, essa pessoa está se rendendo, se entregando, se prostrando, desistindo das suas convicções, da sua capacidade e dependendo totalmente do Senhor. Talvez a cura ainda não aconteceu na sua vida emocional, física e espiritual, porque Deus está esperando que você se humilhe e ore perante Ele. Se humilhar é se arrepender, é se entregar, é se converter, é dizer: Senhor, eu preciso de Ti, é chorar na presença de Deus, sabe? Eu e você precisamos fazer isso, para que o caminho da cura se estabeleça na nossa vida. Quando uma pessoa ela se humilha em oração, não há como Deus não se compadecer dessa vida. Então eu convido você a fazer isso. Há uma terceira ideia que eu quero deixar a você, é que nós temos que buscar a presença de Deus.
Nós temos que buscar a Deus mais do que tudo. O problema é que nós lembramos de Deus apenas quando a água está batendo no pescoço. O problema é que as pessoas não buscam a Deus como buscam dinheiro, fama, prazeres. Na verdade, Deus deveria ser a prioridade máxima das pessoas. Eu e você fomos criados para buscar o Senhor. O Deus Criador, Ele deseja que um grupo de pessoas que creem no nome dEle o busquem de todo o coração. Se você buscar o Senhor, eu tenho certeza que Ele se revelará a você com poder e glória. A cura de Deus, ela acontece na vida de pessoas que se colocam em busca plena pelo Senhor, numa rota de colisão com Deus. Na verdade, eu e você temos que entender isso nesse instante, pois de Deus emana tudo que eu e você precisamos para a nossa vida. Mas em quarto lugar, nós precisamos nos afastar dos maus caminhos. Na verdade, as pessoas talvez não fazem essa associação, mas enfermidade está ligado ao pecado, seja o pecado original do primeiro casal humano, ou seja algum hábito, alguma atitude que estamos tendo em nossa vida. O pecado, ele nos enferma, ele adoece as pessoas fisicamente, em alguns casos emocionalmente, em outros espiritualmente. Então, se eu e você estamos tendo alguma atitude errada, algum mau hábito, algum pecado em nossa vida cotidiana, nós precisamos abandonar o pecado, nos afastar do mau caminho e viver de modo que agrade o coração de Deus. Na verdade, eu me lembrei da minha infância, quando a minha mãe chamava a gente para almoçar. A minha mãe dizia: Gilberto, vem comer. E eu saía correndo para almoçar, e quando eu pegava o garfo e a faca na mão, minha mãe dizia: lavou a mão, menino? E eu dizia: não, mãe. Então minha mãe brava fazia eu correr para o banheiro para lavar as mãos. Minha mãe nunca deixou eu comer com as mãos sujas. Por quê? Não é possível, você vai pegar doenças, não é nada higiênico comer com as mãos sujas. E Deus, ele funciona assim também. Ele jamais vai permitir que você tenha acesso às bênçãos dele se você estiver sujo, vivendo de modo errado. Então, eu e você precisamos deixar o pecado e o erro para a gente experimentar a cura de Deus na nossa vida. Obviamente, eu não estou aqui julgando pessoas que morreram de alguma enfermidade, porque todos nós morreremos um dia. Então, pode ser que alguma pessoa morreu porque chegou o tempo dela aqui na terra. Então, não estou julgando as pessoas que já morreram de alguma doença, mas dizendo que, segundo Crônicas 7,14, nos ajuda a compreender o caminho da cura de Deus. Nós precisamos viver como povo de Deus, nos humilharmos em oração, buscarmos a presença do Senhor e nos afastar dos maus caminhos. Eu espero que essa mensagem tenha ajudado você. Se você puder me ajudar, curte aí e dá uma compartilhada. Com certeza tem alguém precisando ouvir uma mensagem dessa, e eu espero que você creia que a cura vem de Deus e que Deus pode curar você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima no Refletindo Vida com Gilberto Ferraz.